Thank you, Diksha. I forgot. Obrigado, Dietscher. Esqueci-me. That was a powerful song this morning, wasn't it? It was more powerful than all the other times we sang it. Que canção poderosa esta que nós tivemos hoje de manhã. Mais poderosa do que das outras vezes que a cantamos. It's good to know the Spirit moving amongst us. Foi bom perceber que o Espírito Santo se movia no meio de nós. So a few weeks ago, I spoke of the importance of moving forward after the conference. Há algumas semanas atrás eu falava acerca da importância de andarmos para a frente após a conferência. Especially in relation to the words that we individually and as a church received. Especialmente como uma igreja. The same week, Deborah sent out an encouragement on WhatsApp. Na mesma semana, a Débora enviou-nos um encorajamento por WhatsApp. It was to help prepare ourselves for Worship Sunday. Que era para nos prepararmos para o domingo de oração, de adoração. As I read it, I was struck by the third item. E quando eu li, eu fiquei comovido pelo terceiro ponto. These are Deborah's words. Estas são as palavras da Débora. Pray and allow God to search our hearts so that He may reveal what is preventing us from enjoying more of His presence. Do you want a second, John? No, let me... Yeah. Pelas palavras da Débora, ora e permite que Deus pesquise o teu coração para que Ele possa revelar o que é que nos está a impedir de estarmos mais na sua presença. And then Deborah gave us 2 verses from Psalm 139. E a Débora deu-nos 2 versos de Psalm 139, dos Salmos 139, verses 23 and 24. os versos 23 e 24. Search me, God. Excuse me. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. So, my natural thoughts on reading that was thinking about us being perhaps self-conscious, self-centered, self-focused, any self-word you want to use. Então, o meu pensamento foi naquilo que nós somos focados em nós, naquilo que nós somos centrados em nós e tudo aquilo que possa simbolizar nós. However, when I began to pray about it, the Spirit gave me a completely different word and focus. Quando eu comecei a orar sobre isto, o Espírito Santo deu-me uma completa visão e um foco diferente sobre a palavra. We'll get to that in a minute. Já lá vamos, dentro de algum momento. Okay, David, who was the writer of the psalm, David, que foi o escritor deste salmo, recognizes that his true self-interest is setting aside self-focus. David reconheceu que o seu próprio interesse estava a pô-lo de parte em relação ao verdadeiro interesse. His interest now is to get a deeper desire, a deeper relationship and trust with God. Pois o seu desejo neste momento é em ter um relacionamento mais profundo com Deus. By asking God to test him, E pedindo a Deus que o testasse. David is admitting that he knows all his actions and all his thoughts he has to govern. E David está a reconhecer que Deus conhece todos os seus pensamentos e todas as suas ações. And then the punchline, David then asks God to show him any offensive way in his thinking or in his behavior. E como ponto importante, Deus pede a Deus que lhe mostre todas as suas ações e os pontos em que ele terá de melhorar. I wonder how many of us prayed this prayer of David. Eu pergunto-me quantos alguns de nós terão orado por esta palavra de David. Who allowed or invited God to test them? Quantos é que terão convidado Deus para nos testar? To see if there's any offensive way in us.
para ver se existe algo de ofensivo de nós, Anything we do or we don't do. algo que nós fazemos ou que não fazemos, Anything that is offensive to God or Algo- causes a barrier between us and God. alguma coisa que seja ofensiva para Deus ou que crie uma barreira entre nós e Deus. It takes courage to pray this prayer, É preciso coragem para fazer esta oração, because if God does show us something preventing us having a firm relationship with Him, porque Deus garantidamente vai nos mostrar algo que nós precisamos de mudar em relação a Ele. then we have to do something about it, don't we? E é aí que nós teremos que realmente fazer algo em relação a isso. So, let me say, either worship Sunday and our relationship with God is very, very important, Embora a nossa adoração ao domingo e o nosso relacionamento com Deus seja muito importante, or worship Sunday is just a time for singing along and not really important at all. ou então o domingo de adoração é apenas um momento em que nós cantamos sozinhos e não é assim tão importante. What it's not O que não é, is just kind of medium important. é algo que tenha uma importância mediana. So if we take our worship and our relationship with God as very, very important, Se nós tivermos a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus como sendo algo de importante, then we as a family must take responsibility to set ourselves right before God. então nós como família temos o dever de estarmos corretos perante Deus. So how? Então, como? By moving to stop anything that's offensive to God. Movendo contra aquilo que é ofensivo a Deus. So when I prayed these verses from Psalm 139 in relation to the church, Então, quando eu oro este Salmo 139 em relação à igreja, the one word the Holy Spirit gave me was unforgiveness. a única palavra que o Espírito Santo me deu foi imperdoável. That's a big word. É uma palavra grande. At the following Tuesday prayer meeting, as I was talking to Bernard, Durante o encontro de oração, Deus estava a falar com o Bernardo he suddenly came out with, e ele disse there is a problem with unforgiveness in the church. que há um problema com o que é imperdoável na igreja. So, at least that was Há um problema de falta de perdão na igreja. so that was an encouragement to me to continue. E então isso foi um encorajamento para eu continuar. And I'm thinking probably it's the most important on the Holy Spirit's agenda for us now, E penso que o mais importante é o que está no Espírito Santo na nossa agenda agora, to keep us moving along. para nos manter a caminhar. Obviously, I'm not talking about just one person, É claro que eu não estou a falar acerca de uma pessoa, but it's part of fixing the foundations. mas tem a ver com a fundação da igreja. So turn with me to Matthew 6:14 and 15. Então, se formos ver em Mateus 6, 14 a 15, It's just after the Lord's Prayer que é a seguir a oração de Deus and actually relates back to the Lord's Prayer. e que está relacionado com a oração a Deus. So, verse 14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. E então o que diz é: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Like I said, this relates back to the Lord's Prayer, verse 12. Isto é relacionado com a oração a Deus no versículo 12. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Da mesma maneira que nós pedimos a perdão às nossas dívidas, também temos que perdoar a quem nos deve. So we have forgiven our debtors, so now we can ask forgiveness for us. Se nós perdoamos a quem nos ofendeu, então podemos pedir perdão pelos nossos pecados. The order is important there. Aqui
The order is important. Aqui, seguindo esta ordem, é importante. So, what is forgive? Então, o que é o perdão? To forgive is a definite decision by someone to, one, let go of resentment and anger, Perdão é uma decisão própria em que nós temos que nos largar do ressentimento and two, to let go of any desire for revenge towards someone. e, em segundo, é largar qualquer desejo de vingança para com o outro. The offense will always be there, A ofensa vai estar sempre lá, but if we don't forgive, it can consume us. mas se nós não perdoarmos, essa ofensa vai nos consumir. In the case of a believer, if we forgive, we close the door to the accuser. E no caso de sermos, como crentes que somos, ao perdoarmos, nós fechamos a porta ao acusador. Even more importantly, forgiving others unblocks our relationship with God. E mais importante até do que perdoarmos aos outros, é que nos vai abrir a porta para Deus. Even psychologists now understand the importance of forgiveness. Até os psicólogos entendem a importância do perdão. They tell us we will have benefits both to our physical health and our spiritual health. E eles próprios dizem que nós, com o perdão, teremos benefícios físicos e benefícios espirituais, mentais. And there'll be benefits to everybody around us. E é melhor, e vamos ficar melhor com todos aqueles que estão à nossa volta. But the opposite, if we hold on to the hurt, Mas se nos agarrarmos ao sofrimento, à mágoa, especially if it's by someone we love or another Christian, especialmente se é de alguém de quem nós gostamos ou de outro irmão cristão, resentment and bitterness can take over our life. o ressentimento e a amargura vai controlar a nossa vida. We live in the past. We're so wrapped up in the past hurt Nós vivemos no passado e vamos ficar presos ao passado that we can't enjoy the present. e não conseguimos regozijar-nos, dar valor ao presente. And really worse, E pior that's ainda, English, we still allow the person who has already hurt us to continue to hurt us. o que nós estamos a fazer é dar permissão à pessoa que nos magoou para nos continuar a magoar. Our church focus is always on grace, E o foco da nossa igreja está sempre na graça. that we are saved by grace, Que somos salvos pela graça, not by anything we do, não por aquilo que nós fazemos, except the sacrifice of Jesus for us. com a exceção daquilo que foi o sacrifício de Jesus por nós, But grace hits a brick wall if we don't forgive. mas a graça vai encontrar ali um obstáculo muito grande se nós não perdoarmos. We have to forgive everyone, Nós temos que perdoar todos, anyone, qualquer um, in the church, in the work, wherever you are, school. na igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos, na escola. Unforgiveness stops or suspends our ongoing loving relationship with God. O não perdoarmos não nos vai permitirmos ter uma relação saudável e longa com Deus. It stops enjoying peace in His presence. Faz-nos com que nós deixemos de ter prazer na sua presença. It stops our growth in maturing as a believer. Impede-nos que cresçamos em maturidade e em crença. This is very, very serious. Isto é um assunto muito sério. Reconciliation with the other person may or may not be possible, but that's not the issue. A reconciliação com a outra pessoa pode ser ou não possível, mas não é aqui que está o cerne da questão. Forgiveness is what is essential. Forgiveness by us. O perdão é aquilo que é importante. O perdão começando por nós. So let's be practical and look at how we can deal with any situation when somebody hurts us and we need to forgive them. Então vamos ser práticos e ver de forma prática como é que nós podemos lidar com a situação quando alguém nos ofender e nós temos de perdoar. Let's turn to Ephesians 4:26. Vamos ver Efésios 4, versículos 26 a 27. I'm reading this from the New American Standard for a change. Vou ler isto da versão American Standard, Which is the most literal translation in English
I love the setup. que é a tradução mais literal em inglês. Interesting instruction to a Christian. Be angry, and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. Ou seja, quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a vossa ira antes que o sol se ponha e não deem permissão ao diabo. So, a normal reaction to someone hurting us is, of course, we get angry. A reação normal quando alguém nos magoa é ficarmos irados. That's okay. Isso parece bem. Of course, you can go too far with your anger, but I won't go there. É claro que podes ir muito mais longe com a tua raiva, mas eu não quero entrar por aí. Now it says next, yet do not sin. Mas diz depois, no entanto, não cometas pecado. So what is the sin here? E então o que é o pecado aqui? It's not being angry. Não é não estar zangado. The sin is not forgiving the person who has offended us if we let the sun go down on our anger. O pecado é não perdoarmos a pessoa que nos ofendeu e permitirmos que essa raiva cresça conosco. The new Jewish day begins actually at sunset, not sunrise. O verdadeiro dia judeu começa ao pôr do sol e não ao nascer do sol. So what the Bible is telling us is not to finish the day by hardening our hearts and turning away from God by not forgiving. E o que a Bíblia nos diz é para não deixarmos que o sol se ponha, mantendo todo este amargo no nosso coração e não perdoando a quem nos ofendeu. Or do not start the next day bringing forward all these destructive thoughts and emotions. Ou não começar o próximo dia com todos estes sentimentos destrutivos. There's an important benefit in taking this completely literally. Sorry. There's an important benefit in taking it completely literally. Há um benefício importante em entendermos isto de forma literal. If the offense is at work or in business, then you don't have to take it home with you. Porque se a ofensa acontece, por exemplo, contigo no teu trabalho, tu não tens que a levar para casa contigo. You don't need to shout and scream in front of your family and drag them into your anger and hurt. Tu não precisas de gritar e de falar alto com a tua família e de os trazeres para a tua raiva, para o teu desconforto. So you need to avoid going to bed angry. Otherwise you'll have a disturbed night anyway. Tu necessitas de ir para a cama, mas não irado, porque senão vais ter uma noite bastante perturbada. So pray and forgive before the Lord, before you reach home, and all the innocents don't have to enjoy your pain. Então, ora antes de ires para casa e pede ajuda ao Senhor, que é para todos os teus entes queridos não sofrerem com a tua raiva. I'll add a little bit of my own. Eu vou adicionar algo de mim próprio. Likewise, if you do get angry at home Como, por exemplo, se ficares irado em casa with the spouse, com a tua esposa ou esposo, or maybe the children, but ou talvez das crianças, then forgive before going to bed. então eu terei que perdoar It makes sense. antes de ir para a cama. Faz sentido. If nothing else, you get a good night's sleep. Senão tu não vais ter uma boa noite de sono. The rest of the family get a good night's sleep. O resto da família merece ter uma boa noite de sono. And the marriage keeps going. E o casamento assim continuará. And look at verse 27. E vejamos o versículo 27. Do not give the devil an opportunity. Não deem uma oportunidade ao diabo. So if you continue to hold on to your hurt and not forgive someone, you're literally inviting the devil to attack you. Porque se tu continuares agarrado à tua dor e não perdoares, aquilo que tu vais fazer é vais estar a dar uma oportunidade ao diabo. So we all know James 4:7. Então todos conhecemos Tiago You recognize it when it gets there. 4:7. Irão reconhecer quando eu disser. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Tiago 4:7 que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submit, again, is a conscious, intentional decision to live God's way and forgive.
Submeter é uma decisão consciente e pessoal de irmos ao encontro da vontade de Deus. Then in the power of the Spirit, we're able to resist the devil's accusations. E então, no poder do Espírito, nós vamos ser fortificados para resistir ao diabo. If we don't forgive, we actually disobey God and are not forgiven by Him. Remember verse 15? Se nós não perdoarmos, estamos realmente a desobedecer a Deus e não nos vamos libertar. If we don't forgive, our relationship with God is suspended. Se não perdoarmos, então a nossa relação com Deus irá ficar suspensa. We really do need to forgive. Nós precisamos de perdoar. What happened last week? O que aconteceu na semana passada, Maybe even today. até hoje, For a lot of people, things in the past, e por uma data de situações que pertencem ao passado, it's holding you back. está a agarrar-te, não te permite avançar. I should say, it's holding us back. Ou seja, está-nos a agarrar. Okay, what if you have forgiven someone? You've done it all before the Lord, E então, se tu perdoaste alguém, ok, estás no caminho para o Senhor, but the anger keeps coming back. mas se a ira te continua a regressar, And perhaps you're still healing and still sore about someone who's betrayed you. talvez tu te continues a curar, mas no entanto sentes que alguém te traiu, It's fine to repeat the process of forgiving the same person over and over again within reason. é normal que nós tenhamos e é desejável que nós tenhamos que perdoar essa pessoa outra vez e outra vez. I had a bad situation, my worst unforgiving, if you like. Eu tenho uma situação, talvez das mais difíceis de perdoar, que alguma vez vocês possam imaginar, And every time I described what had happened, I used to get angry again. e cada vez que eu tento descrever aquilo por que passei, eu sinto o sentimento e volto a ficar zangado. It's nothing to be good. It's not good, but it took a couple of years before I could say, if I meet him again, great. Não era bom, mas durante esse processo levou alguns anos até eu perceber que, ok, então eu se o encontrar, vai ficar bem. So now another way is when we have submitted to God and been forgiven, Outra perspectiva é perdoarmos e submetermos a Deus. now we're fully able to resist the devil. Então, assim ficaremos completamente resistentes ao diabo. Speak out to the spirit world around us Falemos com o Espírito que está à nossa volta and say, I do not accept your lies. e dizendo que, não, eu não aceito as tuas mentiras. I have forgiven, therefore Eu I am forgiven. já fui perdoado, por isso I've been forgiven and bought by the blood of Jesus. eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. I am a much loved son of God. Eu sou um adorável filho de Deus. The spirit world is around us. E o Espírito à nossa volta, As we saw or felt the Holy Spirit move in that last song, da mesma maneira que nós vimos na última canção que o Espírito se moveu à nossa volta, the opposite spirits, the evil spirits, are also watching and listening. os espíritos malignos também estão à nossa volta e também estão a ouvir They're looking for weaknesses in the way we practice our faith. e estão sempre à procura de pontos fracos na forma como nós praticamos a nossa fé. Tell them and yourself, Diz-lhes a eles e a ti mesmo, proclaim that you are forgiven, your relationship with God is restored. diz que tu estás perdoado e que a tua relação com Deus está restaurada. When you do that, you'll find your anger goes away much faster. E quando tu disseres isso, tu vais ver que a tua raiva vai desaparecer mais rapidamente. So we must all recognize this value of forgiveness, how it can improve our emotional and spiritual health. Então nós temos que organizar todos estes valores, temos que nos organizar de forma a conseguirmos todos estes valores emocionais para nós no perdão. It restores our walk with God. We are obedient to His command to forgive. Que nos restaura o nosso caminho com Deus e que nos torna obedientes a Ele. I've spoken to some people about this and they said, oh, I can't forgive him. E eu falei com algumas pessoas em relação a isto e ouvi dizer, eu não consigo perdoar. I don't want to let him get away with it. Eu não quero deixar
com isso, eu não quero largá-lo com isso. But you're making it far worse for yourself. Mas, na realidade, ao fazeres isso, tu estás a fazer é muito pior para ti. Forgiveness is not about reconciliation in the first place. O perdão não se trata de uma reconciliação em primeiro lugar. Think of forgiveness as a way of restoration of your own spiritual life. Pensa antes no perdão como a restauração da tua vida espiritual. A restoration of our relationship with Father God. A restauração da nossa relação com Deus Pai. A way to bring the peace and the joy back into our spiritual life. Como uma forma de restaurarmos a alegria e o regozijo na nossa vida espiritual. If we have unforgiveness in our life, we're carrying this weight. Se nós não perdoarmos na nossa vida, nós vamos carregar este peso. It's slowing us down and wearing us out. Vai-nos cansar, vai-nos desgastar. It's our decision to let it go, not the other person. Em primeiro lugar, é uma decisão nossa de deixar ir, não da outra pessoa. No one else can do it for us. We have to let it go. Ninguém poderá fazer por nós, temos que ser nós a ter essa iniciativa. If we've been hurt by another Christian especially, it often leads to a root of bitterness. Se nós fomos magoados por outro cristão, especialmente com alguma amargura, Let it go. deixem ir, It's hurting you. porque só nos está a magoar é a nós. Forgive them before Father God, before sunset today. Perdoa antes do Pai o perdoar, perdoa antes do sol se pôr. We are the one who benefits, Somos nós, em primeiro lugar, que beneficiamos. and then the whole church benefits. E depois toda a igreja beneficia. Reading on in Ephesians 4, verse 31-32, Em Efésios 4, versículos 31 a 32, there's a list of things we should let go. há uma lista de coisas que nós devemos deixar ir. I've added a couple of my own. Algumas minhas que eu vou aqui colocar. Let all bitterness, wrath, anger, gossiping, criticism, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Livrem-se de toda a amargura, indignação, maledicência, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. So let's get rid of all this negative stuff in our lives and in the church. Então vamos nos livrar de tudo aquilo que é negativo nas nossas vidas e na vida da igreja. How? Como? By forgiving each other, Por nos perdoando uns aos outros. even as God in Christ forgave you. Porque até Deus em Cristo nos perdoou. So let's always recognize the need to always forgive. Então reconheçamos sempre a necessidade de perdoarmos. Let's learn to do it as soon as possible. E vamos aprender a fazê-lo o mais rapidamente possível, Let's not take it home and bring it forward day by day. para não deixar crescer, para não levarmos para casa e para não fazermos disso o nosso dia a dia. Let's be able to withstand against the accusations of the enemy. Vamos nos manter de pé contra estas acusações do inimigo. Then our soul and spiritual lives will prosper. E então a nossa vida e a nossa mente e a nossa alma e a nossa vida espiritual vai prosperar. God sent Jesus that we might be forgiven. Deus enviou Jesus para que nós possamos ser perdoados. Don't treat Jesus' sacrifice with contempt. Não trates o sacrifício de Jesus de forma indiferente. Forgive. Perdoa. I will pray now. I'm not going to ask anybody to put their hands up or come forward, Eu irei orar, não vou pedir a ninguém que ponha as mãos no ar, but I would encourage you to take this literally and do it before sunset if you have to forgive people. mas eu encorajo-vos a fazer isto antes do pôr do sol se realmente querem perdoar alguém. If you want to talk to somebody about it, as Mary and the other leaders, Se quiserem falar com alguém, temos a Mary, temos outros líderes, so let's pray together. vamos orar em conjunto.
Father, as you brought this truth before us, Pai, assim como trouxemos este assunto a Ti, help us to deal with it. ajuda-nos a ultrapassá-lo, Help us to hear your words and know the truth. ajuda-nos a ouvir a Tua palavra e toda a verdade. Help us to restore our relationship with you, Ajuda-nos a restabelecer a nossa relação contigo, that we may be able to worship you, para que Te adoremos, that this forgiveness unblocks any barrier between you and us. para que este perdão possa desbloquear qualquer barreira que existe entre nós e Ti. Father, as you moved, Holy Spirit, as you moved through that song, Pai, da mesma maneira como o Espírito Santo se moveu naquela canção, move in our spirits, Lord. mexe também conosco. Convict us of what we need to do. Diz-nos aquilo que nós temos que fazer. Remind us of any hurts we've buried. Lembra-nos de qualquer amargura que nós tenhamos enterrado. Bring them to the surface that we might forgive. Trá-las à superfície para que nós possamos perdoar. And Lord, empower us in this. E dá-nos poder. I ask this in Jesus' name. Amen. Em nome de Jesus. Amém.